Boa noite, pessoal. Estou ao vivo. Quem está chegando agora, boa noite. Leram aí o título, né, dessa live? Se você está chegando agora é porque você quer ter mais clientes satisfeitos. Boa noite, Gabi. Seja bem-vinda à nossa live do Me Indique. Hoje eu vou falar com vocês sobre como atrair cada vez mais clientes satisfeitos. Bem-vindo! Para quem não me conhece, eu sou a Michele Catuzzo e eu falo sobre o Me Indique. Então, se você ainda não nos segue, siga a nossa página do Instagram. Diariamente postamos dicas mais curtinhas, dicas em formato de story, reels, também tem conteúdos por escrito. E esses vídeos, eles são extraídos de conteúdos maiores, que são postados toda terça e sexta-feira no Facebook e no YouTube. Se você quer atrair, fidelizar e lucrar cada vez mais com clientes satisfeitos, você está no lugar certo. Não saia deste vídeo. Eu vou falar sobre o aplicativo Me Indique. É um aplicativo feito para você, empreendedor que quer lucrar cada vez mais com clientes satisfeitos. Quem acompanha vai aplicando as dicas no estabelecimento e percebe uma mudança significativa, porque as dicas que nós damos é para agradar a clientela, para atender às expectativas da clientela. Então, se você seguir a gente, segue aí, segue a página também lá, o YouTube. Se você colocar lá, toda vez que entrar vídeos novos na notificação, aparece para você. E o Me Indique, né? Muita gente chega, se você está chegando às vezes não conhece, o Me Indique, para quem que ele é feito? O Me Indique é feito para empreendedor que quer, que deseja prosperar, que quer ver seu estabelecimento cada vez melhor. Então, através do Me Indique, isso é possível, porque você estará atendendo as expectativas de seus clientes. E depois eu vou explicar certinho como o Me Indique funciona, mas ele não tem custo para você, empreendedor. Então, se você é dono de um estabelecimento com atendimento presencial e não apenas delivery ou retirada, o Me Indique é para você? Sim. Seja um bar, uma pizzaria, uma lanchonete, sorveteria, padaria, algum estabelecimento do ramo alimentício. Então, quando você acessar meindique.com.br, você cadastra o seu estabelecimento lá e coloca cupons de descontos e encaminha para seus clientes. Os seus clientes vão avaliar o seu estabelecimento. Então, a partir do momento que o seu cliente avalia o seu estabelecimento, ele aponta os pontos positivos e negativos. E de posse disso, você promove melhorias diárias. Boa noite, Pedro. Bom, como eu falei um pouquinho, né, do Me Indique, eu vou contar um pouco também a história dele, a origem do Me Indique, né? Primeiro, né, para quem já conhece a página, se ainda não conheceu, acesse lá meindique.com.br e você vai se deparar com este simpático hipopótamo. O Me Indique, ele
ele é o lema dele, né? Ele é feito para proteger o seu negócio e te ajudar nos desafios diários. E a escolha do hipopótamo, né, do Mindique, foi feito justamente com base nisso. Os hipopótamos, eles são animais extremamente territorialistas. Assim como você, empreendedor, você tem que ser territorialista, você tem que marcar o seu território, você tem que proteger o seu negócio. Então, você pode contar com essa ajuda do Mindique. E eu, né, sempre tive vontade de empreender, sempre gostei de vendas, essas áreas a partir das minhas formações, né, de faculdade. Já fui professora, sou advogada, então assim, mas sempre tive vontade de empreender. E uma das coisas que eu ficava pensando é como eu vou saber se os meus clientes estão satisfeitos. Como, na época eu pensei em abrir uma loja, estava vendo fornecedores, tudo. Foi um pouco antes de eu engravidar, então... mas já estava vendo lugar para alugar aqui na cidade que eu moro. Só que eu não ficaria, como eu tenho um emprego, né, concursado, eu não ficaria o dia todo. Então eu colocaria uma pessoa. E isso começou a me gerar apreensão. Então, da mesma forma que já aconteceram situações em que eu não fui, né, tão bem tratada enquanto cliente no estabelecimento, eu ficava com aquela apreensão. E se dentro do meu estabelecimento, né, dentro da minha loja, entrarem clientes que não foram atendidos como esperavam, que não saírem satisfeitos daqui e talvez não retorne e eu nem saber, porque tem que acontecer, né, alguma coisa muito extrema, né, alguma coisa muito grave pra gente acabar reclamando, senão a gente acaba deixando pra lá, acaba não voltando. Então, por isso, nessa de eu pensar em empreender, no sentido de ter a minha loja, isso acabou dando uma travada. E eu comecei a pesquisar como que estabelecimentos grandes, né, grandes redes, né, no caso, enormes redes de loja, o dono não fica lá o tempo todo. Tem o gerente, tem o supervisor, mas o dono não fica. Como que funciona? Então, eu fui buscar a origem, eu fui atrás para saber como que grandes estabelecimentos, eles conseguem manter um padrão de qualidade. E aí que eu vi que tinha algo em comum nas grandes redes, nos grandes estabelecimentos, que é pesquisa de satisfação. Grandes redes, eles aplicam diversas formas, né, diversas modalidades de pesquisa de satisfação. Então, tem lojas que eles colocam um totem no caixa ou ali na saída, acaba mandando por e-mail, WhatsApp, pede para avaliar ali. Então, assim, são várias abordagens. E algumas lojas, alguns estabelecimentos usam também do cliente oculto, que são pessoas mesmo que são pagas para ir até o estabelecimento e portar ali, se comportar como se fosse um cliente comum. Então, essas pessoas, elas entram nesse estabelecimento e elas olham tudo, analisam, pensam no como que foi o atendimento e eles são avaliadores, eles são clientes ocultos, eles estão ali observando. Então, eu pensei, que não existe isso para pequenos estabelecimentos? E aí eu fui ver que existia um custo embutido, né? Então, assim, grandes redes, eles, além de terem vastos recursos, eles usavam várias estratégias diferentes. Então, aí que eu pensei, bom, então eu vou criar algo assim. Já aviso que não entendo nada assim, né, de sistema, de computador. Então eu entrei em contato com algumas pessoas e pedi, expliquei, né, como eu queria, porque eu queria alguma coisa muito fácil, muito prática. E na hora ali de elaborar, na hora que já estava quase finalizando, me questionaram, vai ter uma mensalidade? Vai ter um custo isso? E eu falei que eu não queria. Ele falou, mas a maioria, né, dos aplicativos, eles cobram, né? Eu falei assim, mas a minha ideia foi justamente o quê? Ajudar. Eu queria que existisse isso para que quando, naquela ocasião, eu estava pensando em abrir o estabelecimento, eu usar desse recurso, só que não tinha. Existem outros tipos de pesquisa de satisfação, sim, que até são gratuitos,
Mas a questão é, o que faz o cliente avaliar o seu estabelecimento? Então, se você tem um estabelecimento, pense, você pode pegar os dados ali do seu cliente e mandar uma pesquisa para ele, uma pesquisa de plataforma, umas perguntas por e-mail, por WhatsApp mesmo. Pessoal, a gente sabe que as pessoas não respondem, as pessoas não param, as pessoas não têm tempo. Na correria do dia a dia, então as pessoas não entram numa loja, entram no restaurante, entram no estabelecimento e acaba não tendo esse tempo. Então, a ideia do Me Indique foi justamente o quê? Fazer algo bom para o empreendedor e fazer algo interessante para o cliente, né? Atrativo para o cliente. E o que é atrativo para a gente, né? Nós, mesmo se você tem um estabelecimento, com certeza você é cliente em outros estabelecimentos. E o que é atrativo, o que chama a atenção de cliente? Desconto. Então, o Me Indique vincula cupons de desconto com pesquisa de satisfação. Então, você empreendedor, quando você cadastra o seu estabelecimento, os seus produtos, você escolhe a porcentagem de desconto, tudo. O seu cliente ele vai pagar uma taxinha ali para reservar aquele cupom e quando ele estiver dentro do seu estabelecimento, ele vai avaliar, ele vai responder aquelas 10 perguntinhas ali rapidinho. É fácil, é muito prático. O cadastro para você fazer já é fácil, para o seu cliente é ainda mais fácil. E aí ele avaliou, ele mostra ali o QR Code comprovando que ele avaliou e você recebe um valor dele, o valor remanescente. Então, você não paga taxa para o Me Indique, não tem custo, é custo zero para você, empreendedor. Já até falaram, nossa, mas seria interessante você cobrar. Não é ideia, não é ideia, gente. A ideia é o quê? É um instrumento facilitador. O que paga o Me Indique? As taxas que os clientes pagam. Então, você dá o desconto. Então, o custo seu, na verdade, é o desconto. E eu sei que todos os empreendedores, em maior ou menor quantidade, estão dando descontos. Então, tem até campanhas, datas específicas, né? Para dar desconto. Então, utilizando o Me Indique, você vincula esses descontos com pesquisa de satisfação. E uma pesquisa de satisfação que vai englobar tudo o que o seu cliente pensou. E como é anônimo, né? Na hora que seu cliente entrar lá, ele vai ver que é anônimo. Então, ele vai ter essa liberdade de dar a opinião dele. E se alguma coisa não saiu de acordo com o que ele esperava, aconteceu algum problema, ainda existe um campo em aberto. A pesquisa é só a pontuação, vai clicando ali, colocando a pontuação. Mas existe ali um campo em aberto para colocar algum comentário. Então, se ele quer fazer algum elogio, se ele quer fazer alguma crítica, ele coloca ali. E depois de 10 clientes, né? Porque não faz sentido, né? Um cliente avaliar e você já consegue ter acesso lá, porque senão não é anônimo, né? Então, seu cliente saiu, você viu que ele avaliou, você corre lá e já sabe, então não faz sentido. Então, tudo no Me Indique é pensado, tudo é amarradinho para que o seu cliente tenha a liberdade de avaliar e você não saiba exatamente o que cada cliente falou. Então, você vai saber de todos, você vai ter acesso à média, se todos comentaram, você vai ter ali 10 comentários, você não vai saber o que cada... a menos que a pessoa queira identificar lá, queira deixar algum contato, mas assim, não é a ideia. A ideia é essa pesquisa anônima mesmo, de satisfação. O cliente falar o que pensa, avaliar como quer, e isso, para você, é uma ferramenta valiosa para que o seu estabelecimento atenda cada vez mais às expectativas de seus clientes. Então, enquanto você estiver sem saber, né, exatamente o que os seus clientes estão pensando, os empreendedores, né, no geral, acabam agindo no achismo. Igual eu, né, quando eu pensei em abrir lá a loja. Eu iria fazer várias medidas, queria fazer várias mudanças e modificações depois, porque já começa a ter novas ideias. Mas e aí? Como que eu ia saber se eu estava agradando a clientela? Então, o Me Indique foi criado para você, empreendedor, que quer agradar a sua clientela, que quer ter cada vez mais clientes satisfeitos. Cliente satisfeito é aquele
que fideliza, é aquele que gosta da experiência que ele teve dentro do seu estabelecimento. Ele vai embora com aquela sensação que foi gostoso, foi bom estar ali, além de tudo que você ofereceu para ele, agradou, e ele volta, traz mais pessoas, gasta mais. Então isso é possível a partir do momento que você entende a sua clientela, né? Porque o empreendedor, né, coloca-se em movimento. Às vezes ele quer ampliar o espaço físico, ele quer fazer alguma modificação, mas se ele não ouviu o cliente, às vezes a necessidade ali, dependendo da cidade que ele está localizando, é uma climatização. Às vezes é deixar o ambiente mais arejado, uma organização. Às vezes está acontecendo dos pedidos virem muito errado, se é caso de seu estabelecimento ser do ramo alimentício. Então, assim, tudo isso está lá nas perguntinhas. São 10 perguntinhas certeiras, são 10 perguntas voltadas para a experiência do seu cliente. Desde o momento que ele entrou no estabelecimento, tudo que ele viu, tudo que ele sentiu, ele avalia. Quem pararia, né? Nem você, empreendedor, na correria do dia a dia, nem você, nem que se você colocar um funcionário, né, que terá custos, né? Para isso, você não vai conseguir esse feedback dessa forma, organizado, sem dar trabalho para você, sem ter custo, com algo que você já dá, que é o desconto, né? Bebeu uma aguinha? Eu tô vendo mais umas pessoas entrando aí. Boa noite. Se tiver alguma dúvida, né? Depois eu vou responder algumas dúvidas que são comuns, que mais pro final. Mas se tiver alguma dúvida e quiser colocar aqui no comentário ou na caixinha de perguntas, eu respondo no final. Será um prazer responder para vocês. Então, como eu estava falando, né, essa foi a ideia, né? O Me Indique foi criado a partir de uma ideia, foi concebido a partir de uma ideia, de algo que, na minha concepção, e não só minha, mas é algo que falta. Se você ver dados, ver pesquisas, ouvir a opinião do cliente é muito importante. E, por outro lado, uma necessidade do cliente, né, uma das maiores necessidades da clientela, é ser bem atendido. Existem, inclusive, pesquisas que comprovam, né, pesquisas feitas com pessoas. As pessoas pagariam mais caro para determinados produtos ou serviços se eles tivessem um atendimento melhor. Então, quando vamos num lugar, né, e somos bem atendidos, a tendência é querer ficar lá. Da mesma forma que experiências negativas acabam repelindo, né? Então, eu tive uma experiência que não é tão recente, mas que ficou marcada, né? Fui num estabelecimento, porque eu gosto muito de cachorro-quente, né? Tá minha amiga aí que eu tô vendo na live, a gente saía caçando cachorro-quente, a gente gosta muito. Então, sempre que abre algum estabelecimento que tem uns hot dogs diferentes, eu gosto de ir. E aí eu vi que nesse estabelecimento colocaram um espaço kids. Então aí me atraiu ainda mais, né? Fui eu, meu marido e meu filho nesse estabelecimento. Chegamos lá, já sentimos assim que teve uma demora ali para atender. Os garçons não olharam direito pra gente e eu sou muito observadora, né? Então, uma das minhas características é chegar num lugar ali e quanto mais tempo você fica sem fazer as coisas, maior a tendência de você ficar observando e observando os pontos negativos. Então, nós estávamos em 3 e tinha uma mesinha para 2 pessoas, uma mesa bem estreita. E aí o nosso filho ficou ali brincando no kids, tudo. O garçom não vinha e aí vagou uma mesa maior. Aí perguntamos se podíamos mudar para lá. A pessoa simplesmente retirou as coisas e mudamos de mesa. Não falou se podia, se não podia, porque a gente já tinha, já estava sentada, a gente não tinha cardápio, não tinha nada. Ficamos ali esperando. Foi assim, uma sucessão de erros que, pra mim, eu não sei, não cheguei à conclusão se era normal para aquele estabelecimento ou se era um dia muito azarado de eu ir lá. Mas assim, demorou pra vir cardápio, demorou pra vir pedido. Aí veio o lanche e eu tinha pedido aquelas cebolas, aquelas cebolas com casquinha assim.
veio depois, veio fria e pediu suco. Então, veio tudo descompassado. Então, pedido errado, demora. Levantava a mão assim pra garçom. Levantava, a pessoa não olhava, gente. De verdade, foi assim. E, assim, o que salvou a noite é que o lanche, o cachorro-quente, ele era muito bom. Então, nessa de eu ficar observando, eu via que estava entrando motoboys, estavam levando. Então, esse estabelecimento, no caso específico, eles trabalham, né, de forma híbrida. Entrega, né, e o atendimento presencial. Mas, na minha concepção, não voltei mais lá, não dá certo. Você ir no estabelecimento é um atendimento ruim, demora no pedido errado, e você fica lá implorando praticamente para a pessoa te atender. Isso daí acaba repelindo. E eu não tive oportunidade nenhuma e nem fui questionada. Então a questão é essa, podia ser um dia muito azarado daquele estabelecimento, né? Podia ter acontecido tudo, ter faltado funcionário, faltado produto, enfim. Poderia ter acontecido várias coisas, mas não houve nenhum pedido de desculpas pelas situações que aconteciam lá, nem no final também, na hora de pagar também teve confusão na conta, né? Meu marido foi lá e depois ele falou. Então assim, eu cheguei à conclusão que lá eu não vou, apesar de ter um produto muito bom, na minha concepção, aquele estabelecimento não está preparado para atender clientes. Talvez se ele funcionasse apenas como delivery, ele ia funcionar bem melhor, porque ele iria também atender, né, mais rápida a demanda das entregas e não traria tanto de sabor para a clientela. Não voltei mais. E assim, se eu tiver vontade, eu vou pedir para entregar em casa. Só que você acaba gastando menos, né? Então assim, se o estabelecimento abre, ele sabe que suco, bebida, fica lá, a gente pede o adicional, pede outras coisas, fica mais tempo, pede água, pede... Então, tem um gasto maior. Mas eles não estavam preparados, apesar do produto bom. Então, por isso que, se você tem um estabelecimento com atendimento presencial, se você tem um estabelecimento do ramo alimentício, você tem que estar preparado para a demanda. Você tem que estar preparado para, no dia que faltar 1, 2 ou 3 funcionários, você cobrir aquela demanda e não deixar transparecer isso para os seus clientes. Porque o cliente está lá. Quanto mais enrolado está o dia, mais a gente está observando. Mais sem paciência está e, no meu caso, repeliu. Não volto mais. E assim, tem outros estabelecimentos, né? Por mais que seja gostoso, mas tem outros estabelecimentos com lanches bons e que atendem bem. Então, o atendimento faz toda a diferença. Falhas ou equívocos ocorrem, mas desde que você perceba que aquele estabelecimento está preocupado com o cliente mesmo, acaba relevando. E ali não vi nenhum tipo de preocupação. Então, foi um cliente perdido. Pode ser 1 ou pode ter sido 10 naquela mesma noite. Não sei se em outros dias funciona de forma melhor, mais harmônica. Mas para mim não deu. Então, se aquele estabelecimento e tantos outros, né, eu contei experiência só desse, que eu já fui, eu tivesse tido a oportunidade de falar, se existisse, né, ali um me indique, uma pesquisa de satisfação, ou se tivessem feito uma abordagem ali, e eu tivesse colocado a minha opinião, né, minha insatisfação no caso, talvez eu teria voltado, porque aí você volta. Então, assim, se você quer saber a opinião do seu cliente, você tem um certo receio, uma certa objeção, né? Ai, mas e se meu cliente avaliar ruim? E se ele colocar comentários? Tudo bem, você tem que focar que essa pesquisa de satisfação só você tem acesso. Não é um comentário público, um comentário nas redes sociais. Então, assim, se naquele dia lá tivesse uma pesquisa, eu tivesse respondido, eu voltaria. Olha, vamos ver, né, se eles melhoraram, se eles ouviram. Então é mais fácil você dar segunda chance quando você vê que existe uma real preocupação em atender as expectativas dos clientes. Então, se você, empreendedor, ainda não usa nenhuma ferramenta de pesquisa de satisfação, vem para o Me Indique. Acesse meindique.com.br. Com ele você vai atrair mais clientes, porque a partir do momento que você se propõe a dar descontos, você chama esses clientes, então você está atraindo clientes. Num primeiro momento, com os descontos, mas depois que você está melhorando, está promovendo melhorias constantes, você vai fidelizando essa clientela.
E o final o quê? É lucro, mais lucro para você. Empreendedor tem que estar preocupado com lucro, porque é o que move, né? Quem paga as contas do estabelecimento são os clientes. Então, você tem que ter essa preocupação genuína. Você tem que encarar o seu cliente como bem mais precioso. A partir do momento que você tem um estabelecimento e um cliente pisou lá, você saber que existe concorrência, existem inúmeros estabelecimentos parecidos com o seu e o cliente optou por entrar ali dentro do seu, você tem que colocar esse cliente no centro do seu atendimento. Você tem que promover um atendimento de qualidade, você tem que ver se ele está satisfeito, você tem que ter alguém na equipe ali para receber, para atender, para ficar atento a um outro pedido. Então, assim, não adianta você muitas vezes se espelhar, né? Querer, lógico que tem que ter sonhos, planos, mas, meu sonho é ter um estabelecimento grande, tá? Mas se o seu cliente entrou no seu estabelecimento pequeno, como ele é hoje, ele quis conhecer o seu estabelecimento. Então, haja, né? Tenha atitudes utilizando o que você tem hoje. Então, o Me Indique você não vai gastar, o Me Indique não vai onerar, você não precisa ter um computador, um sistema, né? Que existem alguns estabelecimentos que têm até tablets na mesa, alguns sistemas específicos mesmo ali, que eles que são desenvolvidos para aquele estabelecimento para responder ali. Você não vai precisar ter nenhum gasto desse. O seu estabelecimento, você apenas tem do celular. Provavelmente você está me vendo através do celular. Você acessa mindique.com.br, cadastra os seus produtos lá, divulga para os seus clientes. Tem tutoriais, vídeos que eu gravei. Eu fiz questão de fazer um vídeo mesmo bem simples, gravando a tela do meu celular. Esse celular que eu estou falando, gravando ali, falando com vocês, mostrando como é fácil cadastrar os seus produtos. Tem tutorial, né? Tem um videozinho ali, como encaminhar o link para os seus clientes, como divulgar suas ofertas, como ver o resultado da pesquisa de satisfação. Tem até um lá para você ver como é fácil o seu cliente se cadastrar. Então é muito fácil, não tem por que você não utilizar o Me Indique. Ele é fácil, ele é prático, ele é gratuito. Seu cliente também vai ser todo mundo, né? Celular na mão. Então ali, enquanto está sendo preparado o produto, o cliente, né, tá lá parado, observando o celular na mão. Ele vai se sentir interessado em responder essa pesquisa de satisfação porque ele quer aquele desconto. Então, duas formas, né? Dá para você encaminhar, né? Fazer essa divulgação nas suas redes sociais, das promoções. Dá para fazer essa abordagem na hora que os clientes já estão aí dentro do seu estabelecimento. Então, você fala, olha, tem alguns itens no cardápio em promoção. E aí, o seu cliente... ou colocar uma folhinha ali à parte mesmo. Então, existem alguns vídeos mesmo de abordagens, diferentes abordagens que funcionam para diferentes tipos de estabelecimentos. Então, assim, se você tem esse desejo verdadeiro de ter cada vez mais clientes satisfeitos e ver o seu estabelecimento cada vez melhor, venha para o Me Indique. Como eu disse, você não paga nada. Quem paga a taxinha, o cupom de desconto, é o seu cliente. Você tem que apenas estar disposto a querer ouvir a sua clientela, a dar esse desconto para o seu cliente, de forma que ele se sinta atraído. Então, às vezes a pessoa fala, eu já estou fazendo algumas promoções, será que vale a pena? Então, não, coloca a promoção do Me Indique, ou coloca a promoção no Me Indique mais atrativo, porque senão não faz sentido. A pessoa tem um desconto se avaliar e o mesmo desconto se não avaliar. Então, assim, as pessoas vão pelo mais fácil. Então, mas tudo isso, acompanhe os nossos vídeos. Tem dicas específicas. Se você for lá no Facebook, tem vídeos longos, vídeos curtos. No YouTube também. No Instagram a gente faz assim, esses vídeos mais curtinhos, para você ter noção dos conteúdos maiores. Mas são dicas assim, fáceis de aplicar. O Me Indique vem para complementar, para você ver o que você está fazendo, aplicando as nossas dicas, se o seu cliente está gostando. Então, você utilizando o Me Indique, você vai ter certeza se está agradando ou não a sua clientela. Se existem alguns pontos a serem melhorados, você já age prontamente. Se existem pontos que está tudo ok, você mantém. Então, ele é feito para você, sem custo.
E eu vou, né, para quem está aqui assistindo a esta live, ou se você quiser encaminhar, mas ó, hoje é quinta-feira, dia 28, até domingo. Deixa eu beber. Até domingo, se você cadastrar o seu estabelecimento no Mindic, então acesse aí, ó, mindic.com.br, você cadastra o seu estabelecimento, coloca alguns produtos com promoção e lá nos dados, né, na hora que você cadastrar, nós do Mindic, nós vamos ter acesso aos seus dados ali, telefone. Nós vamos entrar em contato com você. Porque essa oportunidade, né, vão ser para alguns estabelecimentos, então por isso que reduzimos o prazo, senão acaba não dando para atender, dar aquela atenção especial. Então essa é uma oportunidade para quem está assistindo a live aqui e quer ter o acompanhamento nosso, meu e da minha equipe, para gente aproximar de você, para entender a sua realidade, para saber o que você quer, né? Para elaborar estratégias junto com você. Então, a partir do momento que você se cadastrar entre hoje e domingo, né? Hoje é quinta. Entre hoje e domingo, nós vamos entrar em contato com você. Então, quem se cadastrar primeiro, né? Se quiser se cadastrar já, nós vamos entrar em contato, vamos escolher o melhor dia e horário para se falar. Podemos falar através de chamada de vídeo, porque eu quero conhecer o seu estabelecimento, eu quero saber quais são seus planos, seus sonhos, para juntos elaborarmos estratégias, mas vai ter um número limitado, os dias são limitados para esse cadastro, e se passar esses dias, né, você pode se cadastrar, você pode utilizar o Mindic, não tem custo mesmo, mas você não vai ter essa oportunidade de ter um acompanhamento nosso. Então, vamos dar dicas específicas de cadastramento, de compartilhamento, de como você vai divulgar essas ofertas, e na hora que chegar o resultado de pesquisas, vamos elaborar estratégias para você acertar aqueles pontos, para você alinhar. Então, essa oportunidade, vou repetir, ó, quinta, sexta, sábado, domingo. São praticamente 3 dias inteiros para você entrar lá, se cadastrar. Então, os primeiros que entrarem, nós vamos chamar primeiro. Então, se você tem esse desejo de atrair cada vez mais clientes e ter clientes satisfeitos, clientes que gastam mais e ter, consequentemente, mais lucro para realizar os seus sonhos, suas aspirações, sejam pessoais, sejam para o seu próprio estabelecimento, venha para o Mindic, utilize o Mindic. Fácil, prático e gratuito. Feito sob medida para você. Sem sacrificar seu orçamento, sem ser mais uma preocupação, sem ter que fazer novos investimentos. O Mindic, você vai utilizar o que você tem hoje. Se você está me assistindo é porque você tem um aparelho celular ou um computador e está conectado à internet. É só isso que você precisa. E a vontade verdadeira de agradar a sua clientela. Bom, pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta. Uma pergunta geral, né, que eu vou, até eu tive uma abordagem, essa semana, tô meio atrapalhada que tem esse feriadinho amanhã, mas foi essa semana mesmo, que uma pessoa, inclusive ela está cadastrada lá, né, ela tem um salão, então ela percebeu, né, que os conteúdos, né, do Mindic estão mais voltados, né, para restaurantes, né, para estabelecimentos do ramo alimentício. E eu falei que sim, que devido à demanda, mais perguntas nesse sentido, então geraram mais curiosidades para esses empreendedores. Então nós estamos priorizando os empreendedores do ramo alimentício, que tem estabelecimento com atendimento presencial. Os conteúdos, as dicas, dá para usar em outros estabelecimentos, a maioria deles, a não ser aqueles conteúdos
muito específicos mesmo, mas a maioria, né, das dicas dá para aplicar nos estabelecimentos. Então, se você é dono de estabelecimento do ramo alimentício, o seu estabelecimento vai aparecer lá na abinha Me Indique Comida. Mas as pessoas que têm salões, outros estabelecimentos da área de estética, tem o Me Indique Beleza. E também lojas, né? Em geral tem o Me Indique Lojas. Nós estamos priorizando, né, os empreendedores para falar como vão surgindo mais dúvidas, nós vamos tirando dúvidas, vai gerando mais conteúdos, vai gerando mais conexão, vamos dando dicas do que está dando certo. Então, é isso. Então, se existir essa dúvida para algum de vocês que estão acompanhando, continuamos trabalhando com os 3 nichos. Mas, no momento, se você olhar, 90% dos conteúdos são voltados para empreendedores do ramo alimentício. E as perguntas, né, do Me Indique Comida são bem interessantes. Então, a partir do momento que você colocar o seu estabelecimento, colocar cupons de desconto, oferecer esses descontos e receber isso, você vai saber exatamente o que seus clientes estão pensando. E você pode agir de pronto, né? Apagar incêndios. Teve uma reclamação ali. Você se reúne com a sua equipe, não sei se o seu negócio é familiar ou se tem mais funcionários, mas resolve ali prontamente. Não espera começar a perder clientes por causa de problemas. Existem problemas que são tão fáceis de resolver. Às vezes é uma crítica, às vezes é uma coisa tão fácil de solucionar e você acaba não sabendo, acaba perdendo clientes, acaba não fidelizando. Às vezes você até consegue, né, atrair clientes, né? Porque tem estabelecimentos que constantemente, né, fazem divulgações em redes sociais, que é muito importante, acabam gastando com essas divulgações e acabam atraindo, então recebem muitos clientes, mas o cliente mesmo que dá lucro pro estabelecimento é o cliente fidelizado, e é esse tipo de cliente que nós do Me Indique propomos trazer para você, e ainda mais para você que vai se cadastrar. Então nós vamos ficar de olho aqui, se tiver alguma dúvida também, né, no final da página lá do Me Indique, no rodapé de baixo, tem o WhatsApp, chamou, a gente responde. Tem um e-mail também para eventuais dúvidas. Mas é tão fácil, gente. Mas mesmo se tiver dúvidas, achar que é uma dúvida boa, pergunte. Nós temos satisfação de atender vocês, de estar mais próximos. Nós queremos ver o seu sucesso, o sucesso do seu estabelecimento. Queremos que você fale: olha, meu estabelecimento era de um jeito antes do Me Indique, depois que eu entendi a minha clientela, muita coisa mudou. Então, é isso que queremos para você. Tem uma dúvida aqui. Uma pergunta. Restaurantes grandes também podem se cadastrar no aplicativo Me Indique? Sim, Gabriela, sem dúvida. O Me Indique foi feito para todos os portes, né, de estabelecimentos. Ele foi criado, né, na origem, acaba falando para pequenos e médios empreendedores, porque são esses que não tem, né, nenhuma ferramenta, usualmente não tem nenhuma ferramenta de pesquisa de satisfação. Mas sim, restaurantes grandes, franquias, redes, ou um restaurante pequenininho, uma portinha que você tem, independente do tamanho do estabelecimento que você tenha, o importante é que você tenha em mente, você já tenha essa consciência de ouvir a opinião de seu cliente, a importância de saber o que seu cliente está pensando, a importância de ter clientes satisfeitos. Então, se você quiser já se cadastrar, seja muito bem-vinda, e se cadastrar até domingo, vai estar seu telefone lá, vamos entrar em contato com você. Eu quero falar, quero conhecer a sua realidade, fazer uma chamada de vídeo e você expondo, né, o que você quer, como está seu estabelecimento. Eu quero conhecer, né, a internet, né, essas chamadas de vídeo facilitaram muito a vida, a gente acaba tendo uma conexão maior. Então, nós queremos. Então, se você é um desses que entendeu a importância, se cadastra e nos chame, independente do tamanho do seu estabelecimento. Se é um estabelecimento grande, ainda fica mais difícil, né, de você ter uma noção exata do que está acontecendo, né,
lá na entrada, na recepção, no caixa, na cozinha. Então, o Me Indique vai dar essa noção geral para você do que está acontecendo e como o seu cliente está sentindo, né? Como está sendo a experiência dele, né? Como ele está percebendo isso. Como eu disse, eu sou uma pessoa observadora, mas tudo bem, eu fico observando ali. Se eu não gosto, eu reclamo para quem está ali comigo. E se eu acho conveniente, eu volto ou não volto. Mas tendo uma pesquisa de satisfação, tendo essa ferramenta, é você se conectar, você vai estar mais próximo da sua clientela, você vai entender o que está agradando, você vai alinhar, né, o seu estabelecimento, a sua equipe, porque aí não vai ser mais algo que você quer impor, algo que você está falando que precisa mudar. Não, os clientes estão apontando que precisa daquela modificação, aquilo não está agradando. Tem mais uma perguntinha aqui. Lívia, quem trabalha com eventos e festas pode usar o Me Indique? Lívia, o Me Indique, ele é feito para estabelecimentos que têm atendimento presencial. Então, eu não sei se você está falando no caso assim de buffets, se é essa a sua pergunta. Aí não tem como utilizar o Me Indique, porque o Me Indique, ele é respondido pelo cliente individualmente. Então, se for o seu caso, se você puder até complementar aí, que aí eu já respondo certinho para você. Então, assim, se você tem, por exemplo, um buffet, promove festas, não tem como, porque os clientes estão ali, na verdade, né, as pessoas estão ali como convidadas. Mas se você tem um estabelecimento, existem clientes chegando ali, e aquele cliente no final, ele vai pagar, ele vai realizar um pagamento ali no caixa, dá para utilizar o Me Indique sim. Se você puder só dar uma complementada na sua pergunta, para eu ver se eu entendi, se eu respondi certinho. Então, e assim, você, na hora de cadastrar o seu estabelecimento, lá tem as formas de pagamento que aceita no seu estabelecimento, se é cartão, se é Pix, se é dinheiro. Então, assim, o cliente já vai entrar aí, já tem tudo. Você já tá, assim, mostrando como é o seu estabelecimento. Por isso eu falo, coloca uma foto ali legal, chamativa do seu estabelecimento. Tire fotos do seu prato. Tem, inclusive, vídeos que eu falo muito sobre como ajudar você a divulgar os seus pratos, a divulgar o que você fala. Então, assim, como eu disse, tem vários conteúdos de valor mesmo. Pedro, restaurante que tem delivery, pode usar o aplicativo? Se o restaurante funciona apenas como delivery, não. Existe uma demanda, tem bastante pessoas que estão perguntando, mas ainda nós, né, não conseguimos achar uma forma de como o Me Indique ele vai conseguir fazer essa avaliação, porque o Me Indique ele avalia o atendimento como um todo. Então, desde o momento que ele entra, o espaço físico. Então, teria que ser feito um Me Indique Delivery, ali um Me Indique Entregas, apenas com perguntas específicas para entregas, né? Ah, se o pedido veio, se chegou, se não teve atraso, como que foi, como que chegou a apresentação dele. Então, existe isso, existe essa ideia, existe essa demanda. Algumas pessoas estão perguntando, porque é bem legal também, porque se o estabelecimento funciona apenas como delivery, para ele ter noção, né, como está chegando o produto dele na casa do cliente, como o cliente, né, está avaliando. Mas por enquanto não. Se for misto, sim, Pedro. Se for o restaurante, você tem uma marmitaria, um restaurante ali por quilo, existe a parte da entrega. A partir do momento que tem cliente entrando ali, consumindo ali naquele espaço, independente do tamanho, dá para você usar o Me Indique sim. Ele é feito para você sim. E em breve espero que exista essa opção, mas por enquanto estamos focados nos restaurantes mesmo, nos estabelecimentos do ramo alimentício. Pizzarias, lanchonetes, pastelarias, estabelecimentos com esse atendimento aí presencial mesmo, para ter essa relação mesmo, para ter todas as perguntas do Me Indique são voltadas, né, para esse atendimento. Então, do delivery teria que ter alguma modificação.
a Lívia. Então, Pedro, acho que eu respondi a sua pergunta e Lívia, ela complementou o contratante que teria que avaliar. Então, Lívia, na verdade, se você promove, né, quem trabalha com eventos, o contratante, o dono da festa, ele teria que avaliar. E você promoveria desconto se ele avaliasse? Seria mais ou menos isso? Então, ele iria avaliar ali como um todo, como foi a recepção? Existe essa opção. Não é 100% voltado, talvez não encaixe 100%, mas se você quiser entrar lá, se cadastrar, se você quiser, manda uma mensagem pra gente aqui no direct, que eu mando certinho pra você as perguntas do Me Indique Comida, né, no caso, e ver se encaixa, porque se encaixar, se o contratante, o dono da festa, né, vai ter a festa do meu filho, se o dono da festa, eu ter um desconto para avaliar como foi, é plenamente possível. Como que foi a recepção, limpeza, organização, se as coisas foram bem servidas, o preço, se você indicaria. Então, eu acredito, se eu entendi bem o que você está falando, daria para utilizar, sim. Mas depois manda um oizinho aí no direct pra gente, ou no WhatsApp, né, lá na página do Me Indique, ou se você já quiser se cadastrar, e aí a gente entra em contato com você para ver. Então, lá na página do Me Indique tem também algumas perguntas. Quem pode se cadastrar? Pessoas físicas ou jurídicas, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho, na minha casa ali, eu tenho um pequeno restaurante. Desde que seus clientes estejam entrando, avaliando, dá para avaliar. Então, independente do tamanho, independente se é uma grande rede, se é um restaurante, se é uma rede de pizzaria, independente do tamanho, ou se é apenas um negócio familiar. O Me Indique foi feito para quem quer entender e atender as expectativas de sua clientela. Se mais alguém tiver alguma dúvida, depois manda um oizinho, tá, Lívia? Que daí a gente termina de falar e você vê se realmente se dá para se enquadrar no seu estabelecimento. Acho que eu respondi todas as perguntas. Eu acredito que sim. Se tiver alguma dúvida, pessoal, mande no direct, WhatsApp, e-mail, entraremos em contato com você. Se você cadastrar o seu estabelecimento até domingo, nós faremos esse acompanhamento mais de perto com você, porque o objetivo do Me Indique é que você atraia, fidelize e lucre cada vez mais com clientes satisfeitos. Eu agradeço a vocês que participaram, que estiveram aqui na nossa live. É um projeto, né? Agradecer a Gabriela também, estamos juntas, né, nesse projeto. Falamos hoje sobre fazer mais lives, ter esse contato. Então, assim, vamos testar alguns horários. Horário da noite, horário bem cedinho, porque sabemos que tem empreendedores, né, que ainda estão trabalhando. Talvez colocaremos essa live, né, disponibilizar lá no YouTube, para quem não conseguiu assistir. Então, nós vamos achar um jeito de estar mais próximo, porque quanto mais próximos estivermos dos empreendedores, né, dos donos de negócio, fica mais fácil essa linguagem, essa comunicação. Eu agradeço a todos vocês. Mais alguma perguntinha? Boa noite, então, pessoal. Obrigada por ficarem aqui e desejo um ótimo feriado para vocês, ótimo final de semana e até o próximo, hein?